a sua janela, deixa a luz entrar. Mossoró está em nossa tela, vem com a gente brindar. E juntos seremos futuro, somando conquistas, fabricando sonhos. A nossa gente é livre, a história mostra nosso valor. Na terra de Santa Luzia mora um povo libertador, que se vê aqui na tela da TCM10, o seu canal local. Notícias, esporte, cultura e lazer, com muito alto astral. Na tela da TCM10 tem tudo que eu sempre quis. A nossa melhor imagem é você na TCM10. Mossoró se vê mais feliz. Destaque Imobiliário. Oferecimento: Ramon Imóveis, Repave Construtora, SF Construções, Ótima Negócios Imobiliários e Sol Comercial. Olá, muito boa noite, telespectadores. Está no ar o programa Destaque Imobiliário, destacando o cenário imobiliário da cidade de Mossoró e da região também do Nordeste Brasil. Estivemos semana passada no Salão Imobiliário em Fortaleza, trazendo para você com exclusividade todo o conteúdo, as novidades, as tendências desse mercado tão pujante, né? Você conferiu que o preço do metro quadrado em Mossoró está abaixo do preço do metro quadrado de Fortaleza. Isso nos traz uma bagagem, a gente faz network, relacionamento, interação, trazemos conhecimento para você que é telespectador exclusivo do programa Destaque Imobiliário. Você confere hoje no Destaque. O advogado Marcos Araújo esclarece dúvidas sobre contratos imobiliários. Hoje tem matéria sobre o projeto de combate a incêndio e pânico do Corpo de Bombeiros com a nossa amiga Natália Rebouças. E ainda, os classificados imobiliários, as notícias imobiliárias e o nosso quadro Motivação e Vendas no programa Destaque Imobiliário. Muito boa noite! Estava com muita saudade de você, viu, telespectador? Nosso programa hoje é ao vivo, dia 6 de abril do ano 2010. Graças a Deus, com muita saúde para trazer para você informação. São 9 horas e 2 minutos. Você já pode interagir conosco. O telefone é o 3314-0700. Olha, eu quero abraçar alguns amigos que me abordam durante a semana, que dizem que está acompanhando o programa, está gostando. Obrigado pelo feedback positivo. O Juninho Topógrafo, que faz um trabalho belíssimo em parceria com o Davidson, sempre muito prestativo, e a gente tem que valorizar esse profissional que também faz parte dessa cadeia da construção civil. O topógrafo vai lá medir, mensurar o terreno, a propriedade, tirar o plano altimétrico, as altitudes, tudo. Antes do projeto do arquiteto, passou por lá o topógrafo, um sol na cara, fazendo esse trabalho bacana. Eu quero agradecer sempre um carinho da Adriana Araújo, do Correio da Tarde. O Correio da Tarde que traz um classificado imobiliário muito interessante, que já tem aí mais de 6 meses no mercado. Isso quer dizer que é bem aceito. Olha, aqui no estúdio eu tenho a satisfação de receber um advogado que tem notoriedade na cidade, ele que já está acostumado a vir na TCM, é sempre muito acolhido, sempre muito bem-vindo, Dr. Marcos Araújo, que vai trazer hoje informações inerentes aos contratos imobiliários. Quais são as cláusulas que não pode faltar? Qual é a cláusula que você, como consumidor, deve se atentar à interpretação, relacionado a prazos de entrega de empreendimentos? Para você que é construtor e incorporador, também deve ficar atento. Hoje em dia, as vendas são muito impessoais, são pessoas que chegaram na cidade, que estão a par dos seus direitos, e para que você não tenha muito problema, é bom que você tenha uma boa assessoria jurídica também. Então, nosso convidado de hoje, seja muito bem-vindo, Dr. Marcos Araújo. Obrigado, Davidson. Boa noite a todos que nos assistem. Espero que a minha participação aqui seja elucidativa em algumas dúvidas e quero apenas contribuir para o debate num tema tão pujante que é esse de contratos, né? Então, inerente a todos nós que somos consumidores ou compradores de alguma coisa. Dr. Marcos Araújo, eu começo a partir do princípio, o grau de validade de um contrato feito entre as partes, um contrato imobiliário. Vamos supor, antes de se antecedendo a escritura pública, numa compra e venda,
se elabora um contrato prometendo cumprir aquele pagamento, se foi a prazo, se não. Esse contrato só tem validade se ele for reconhecido em firma no cartório ou se for assinado só simples, o contrato particular ele já tem uma validade perante a justiça? Bom, Deus, só para dar alguns informes. Primeiro, nós estamos passando por um século, que é o século da contratualidade. Então, as pessoas antes vinham da informalidade. Fazer negócios jurídicos, negócios de compra e venda, por exemplo, era muito comum ser só apenas na base da palavra. Escambo, né? Você prometia e alguém esperava que você cumprisse. Ultimamente, tem surgido uma padronização dos contratos. Todo mundo faz um contrato padrão que se vende até em livraria. Contrato de locação, numa livraria você chega e diz, eu queria comprar um modelo de contrato de locação. E assim daí por diante. Então, contrato de promessa de compra e venda é padrão. Contrato de promessa de aquisição de unidade imobiliária, esse de apartamentos para entrega futura. Todas as construtoras, pelo que eu tenho analisado, pegam um modelo de internet e padroniza em relação aos seus promitentes compradores. Eu pergunto isso porque, às vezes, não está celebrado no contrato, mas fere o direito do consumidor, fere a Constituição, né? E esses contratos, muitas vezes, não vão ter validade por conta disso, né? Sim, e aí eu chamo a atenção porque a prova da aquisição ou a formalidade de um negócio jurídico é com registro no ramo imobiliário, é com registro de imóveis, no cartório próprio de registro de imóveis. Então, seja a promessa de compra e venda, seja a própria compra e venda, que se faz por meio de escritura pública, deve ser formalizada num cartório de registro de imóveis. Obviamente que as pessoas, por economicidade, que é caro pagar um registro no cartório de imóveis, deixa para depois ou nem faz. Eu vou falar até só sobre essa promessa. Esse registro, quando um contrato celebrado, ele tem registro no cartório de imóveis, ele fica valendo como com fé pública, né? O problema é que o cartório, todo imóvel, ele tem uma matrícula. Todo imóvel é a matrícula. Supostamente, né? Supostamente. Então, a matrícula é a transferência de titularidade, ou o que vincula este imóvel a um comprador ou a um promissário comprador, é justamente o registro que se faz à margem dessa matrícula, as averbações que se faz à margem dessa matrícula. Então, se alguém vai comprar um imóvel ou promete comprar um imóvel com um contrato desse, um contrato desse se faz numa esquina, numa farmácia, eu digo até para popularizar, se rascunha em qualquer lugar. Hoje nós temos muitos despachantes que trabalham com isso, confecção de escritura. E o que é interessante, outro dia eu vi alguém fazer uma escritura particular, que não é escritura, não se chama escritura, se chama apenas contrato particular, mas ele denominou de escritura particular e ainda botou o brasão da República. Então, o brasão da República ele deve ter tirado num site oficial, no site de um órgão oficial, e ele imprimiu. Então, deu uma feitura como se fosse uma escritura pública. Tem lá um brasão da República, bonito, um selo republicano, e embaixo o nome, escritura particular de promessa de compra e venda. Não é escritura, é contrato particular, porque a escritura tem que ser pública. A denominação, a escritura é atinente ao registro público que se faz. E outro erro comum que as pessoas fazem é fazerem a escritura, mas não levarem a registro no cartório imobiliário competente, da zona competente. O senhor falou um ponto interessante, que eu vou ressaltar aqui, que é registrar o cartório à margem da matrícula no cartório de registro de imóveis, da zona, no caso da Consolação 2. Isso me faz refletir alguns empreendimentos que são vendidos a prazo, e se você é cliente, você comprou e foi celebrada uma promessa de compra e venda, se você registrar o seu contrato com a margem da matrícula no cartório, para se cancelar essa venda, tem que ir para o judiciário. Né? Exatamente. Porque pode ser que o construtor cancele, revenda o produto de novo, só que lá no cartório ele está alienado, né? Ele está registrado. Está vinculado. Está vinculado. Vinculado. Por isso, nas promessas de compra e venda, vou dar exemplo aqui. Tinha um certo empreendedor aqui na cidade, aqui na região, que ele gostava de vender o mesmo imóvel para diversas pessoas. Por exemplo, lote número tal, era do loteamento. Lote número 40, no loteamento em Tibau. Ele vendia o mesmo lote para 20 ou 30 pessoas. Surgiu situação de demanda judicial
de várias pessoas que tinham mesmas escrituras ou contratos particulares, tinham contratos particulares com nome, ou alguns com escrituras públicas mesmo, mas não tinham sido levados a registro. E uma pessoa, por prudência, e aí vale-se que aquele que for mais prudente, aquele que é cauteloso, ele se difere dos demais, levou a registro a promessa de compra e venda de um lote desse no cartório competente. Prevaleceu, então, o registro. Então, o que prevalece quando tem várias escrituras? Nós passamos demais por isso, 3 ou 4 escrituras sobre o mesmo imóvel. Prevalece aquela que tiver o registro imobiliário mais antigo. Mas não é de costume, não é de praxe, e a gente vive no mundo da informação e somos bombardeados com essas informações e pecamos nesse sentido, né, doutor Marcos Araújo? Pecamos demais. Estão os bons advogados e os corretores para dar suporte também, Pois né? é, e aí uma coisa que eu gostaria de dizer é que os compradores, eles procurem inclusive modificar as condições em certos contratos. Nessas incorporadoras, as construtoras que são incorporadoras também imobiliárias, que prometem entregar apartamentos, que as pessoas discutam, vejam os termos do contrato. Por exemplo, eu já vi contrato de uma incorporadora que ela diz, e de uma construtora que ela prometia entregar um apartamento em 2004 e dizia assim, que em situações excepcionais ficaria prorrogado, admitido tolerância na entrega do empreendimento até 24 meses depois. Então, uma cláusula absurda ou totalmente lesiva ao consumidor. Se tinha uma previsão de entrega em 2004, ele ainda estendia 2 anos depois, sem qualquer razão aparente, dizendo que poderia ser prorrogada por qualquer motivo ou por motivo... Uns até prevêem uma possibilidade de prorrogação da entrega por força maior, 6 meses. Dizem, alguns contratos desses são... Fenômenos da natureza. É isso, né? Fenômenos da natureza, que não são comuns por aqui. São os contratos, manda quem pode, obedece quem tem juízo, que não é verdade. E o que é interessante é que esses contratos que dizem 6 meses, em face de força maior ou uma causa provocada por um evento anormal, nós não temos aqui, nós não temos chuvas torrenciais, nós não temos tempestades, nós não temos nada. Então, esse caso fortuito ou força maior, essa excludente da entrega da responsabilidade, geralmente não abrange. Olha, essas e outras informações você vai ver aqui na entrevista da gente de hoje. Você pode ligar para a gente 3315-0724 e interagir conosco. Vamos num breve intervalo, na sequência a gente continua o nosso bate-papo. Especialistas indicam que os melhores negócios com imóveis residenciais são aqueles feitos com unidades entre 3 e 7 anos de vida. Certamente, os primeiros proprietários já terão despedido gastos nos acessórios do imóvel, tais como armários embutidos, decoração do condomínio, melhorias no acabamento, entre outros. Tem um recado esperto para você da nossa amiga Melina, nossa arquiteta parceira. Lá na Decorarte, você encontra inovação em design e produção têxtil. São mais de 1000 estampas, desenhos e composições exclusivas oferecidas aos clientes para serem utilizadas em diferentes ambientes. Realce seu estilo com sofisticação e conforto. Decorarte, Rua José Damião, 220A, Galeria Rita Carlos, bairro Santo Antônio. O telefone é o 3316-0005. Se você está grávida, vai implementar o quarto do seu bebê, olha, vá na Decorarte. Se você quer mudar o visual da sua casa sem gastar muito, a opção é você passar na Decorarte, que Melina vai te dar uma assessoria bacana. Você vai dar uma repaginada na sua vida, né? Porque você mudar dá um astral melhor. Olha, e o nosso bate-papo hoje continua com o Dr. Marcos Araújo, ele que é advogado na cidade de Mossoró, e vem falar sobre um assunto muito importante, gente. É tão importante até porque o contrato é o que vai garantir você ter o direito, a posse e a propriedade daquele investimento. Às vezes é um investimento que tem muito dinheiro reservado, fruto de trabalho, de muito esforço, é um bem familiar. E na hora que você for fazer a aquisição, preste atenção sempre na pessoa que está te dando consultoria. Sempre não se isente de pegar uma consultoria também jurídica para dar um suporte melhor, para que você faça um negócio que tenha uma satisfação. Não importa, o importante não é comprar, o importante é ter tranquilidade na compra, viu? Você perder noites de sono depois de realizar um sonho
é realmente pesadelo, não é mais sonho, né, doutor Marcos Araújo? Aqui recebemos ligações lá do centro do José Maria. Ele tem uma pergunta que achei muito interessante, faz o seguinte questionamento: qual a responsabilidade da construtora imobiliária na venda de imóvel não legalizado? Olha, José Maria, eu queria lhe dizer que sua pergunta é muito pertinente e o que é interessante, tem sido rotineiro, às vezes, a venda de imóveis não legalizados. O que é que pode ser considerado a venda de imóveis não legalizados? Primeiro, a promessa de construção sem a incorporação, sem a devida inscrição da incorporação imobiliária, o fracionamento da área no cartório competente. Porque em Mossoró, inclusive, nós temos um vício comportamental. Outro dia eu assisti a Alexandre, um técnico da prefeitura aqui falando. Alexandre Lopes. Alexandre Lopes. Para você ver, doutor Marcos, o que é um crescimento sem ser gerenciado, né? Sem ser projetado. O Rio de Janeiro está sofrendo hoje essa calamidade essa lá, situação. Consequência do impacto ambiental também. Os morros, crescimento desenfreado. E então, nós vivenciamos nessa área imobiliária, por exemplo, os loteamentos não autorizados, ou os loteamentos não registrados. Então, todo mundo aqui, torna-se uma praxe aqui, as pessoas antes da legalização no cartório de registro imobiliário e da legalização na secretaria própria do município, né? Então, criam loteamentos e que é considerado crime a realização do loteamento ou fracionamento de áreas urbanas sem autorização dos órgãos competentes. Aí se vende lotes e não legaliza. A mesma coisa se dá com as construtoras. Certas construtoras, não digo aqui em Mossoró, mas no país inteiro, antes de depositar em cartório memorial da sua construção, antes de fazer depósito em cartório e averbação da constituição condominial e da incorporação do que seria a construtora, que aí a construção, que aí se fraciona e se cria registros próprios e abertura de matrículas de tantas quantas unidades sejam o edifício, vão e lançam o produto no mercado. E as pessoas compram, aconteceu muito isso já em Natal, as pessoas compram aquilo que você falava, Davis, o sonho. Compra-se o sonho. Então, noivos, pessoas namoram, ficam noivas e na expectativa do casamento, compram um apartamento para ser construído. Esse apartamento não será construído, ou não se consegue construir a contento, ou não se conclui no tempo adequado. Ou às vezes a construtora quebra, como foi o caso da Incol, que deixou 80 mil unidades inconclusas. Mas vale salientar que hoje o sistema de incorporações ele dá uma garantia que você já tem uma fração ideal. Então aquele terreno já é sua propriedade, né? Não, mas aquilo não vale nada não. Vou dar um exemplo, no caso da Incol. Por exemplo, na falência, todos os imóveis da Incol, os terrenos estavam lá. Então, aí no sistema de incorporação, você tem uma fração, uma unidade fracional de um terreno, de um todo. Então, vamos dar um exemplo, um edifício de 60 andares, ou de 30 andares com 60 apartamentos. Então, alguém tem 60avos de uma unidade de 800 metros quadrados, não construído. 60avos de 800 metros quadrados vai dar, sei lá, 800 dividido por 60, 40 e poucos metros quadrados, quando o apartamento dele era de 120, porque não era 800 metros quadrados, era 800 vezes 30 andares. Então, seria correspondente a 24 mil metros quadrados de construção. Então, um edifício não concluído ou inconcluso, numa área de 1.000 metros quadrados, vamos dar um exemplo aqui, um apartamento aqui, um edifício que tem aqui 1.000 metros quadrados com 40 apartamentos, se ele não for concluído, cada unidade imobiliária ou cada promessa de venda de um apartamento daquele vai ter uma fração de nada. Vai ter 10 metros quadrados ou 20 metros, que lembre-se, era para ser concluído aquela área, 1.000 metros quadrados, é no solo. Então seria projetado para tantos andares, daí se transformaria em 20 mil metros quadrados ou 30 mil metros de área construída. Como não tem a construção, você vai ter uma mera fração apenas do solo, apenas da parte que não foi edificada. Então, qual a responsabilidade, Zé Maria? A responsabilidade da construtora é total, é plena, é de restituição de valores, é de pagamento dos danos materiais e morais, porque você frustrou uma expectativa, causou aborrecimento, houve constrangimento. Então, Zé Maria teria todas essas consequências. O problema está no outro aspecto, a idoneidade econômica da construtora. Você vai e promove uma ação dessa para restituição, no caso da Incol. Eu tenho um cliente que comprou um apartamento de 360 mil da Incol,
e agora está com 80 mil outras vítimas num processo falimentar que já demora 12 anos e vai demorar 20 anos, e a expectativa dele resgatar de crédito é de R$ 77,00. Escutou bem? Ele pagou R$300 mil, porque na falência, no processo antigo, primeiro se paga as dívidas fiscais, as trabalhistas, e ainda continua assim. E, por último, são os credores quirografares, ou seja, os credores particulares. Então, ele vai receber R$ 77,00 depois de 12 anos de investimento de uma luta judicial. É sério e é grave, né? É grave. E quem diria que a Encol fosse... Pois é, a maior construtora do país, né? Hoje, no momento, está a Cirela. Em Natal só se fala dos empreendimentos da Cirela. Moura do B, que é MRV, regional, mas a linha mais popular é a MRV, ela trabalha hoje com a parceria com a Caixa Econômica, tem mais solidez, né? Olha, agora, doutor Marcos Araújo traz muita audiência, viu? Porque o que tem de pergunta aqui, eu já estou preocupado em não atender a expectativa do nosso público. O Antônio do bairro Nova Betânia está perguntando: já moro em um apartamento desde 2008. Qual o tempo necessário para a entrega da escritura pública? Já era para estar pronto. Não, a escritura pública, meu caro Antônio, é no dia que você recebeu a unidade. Quando você recebeu a unidade habitacional, o habite se presumiu, já que você foi morar, é de que teria que ter a escritura pública. A construtora está em mora com você, está lhe devendo, e você já pode acionar a construtora. Para ela, inclusive, uma ação de cumprimento de obrigação de fazer. Você promove uma ação contra a construtora, ela tem que lhe entregar a escritura, e, inclusive, você pode cobrar pelo tempo da inércia na falta de fruição da propriedade. Porque se você comprou e pagou, tinha que ser transferido imediatamente para o seu nome. Então, todo empreendimento que tem um prazo de entrega, ele extrapolando o prazo, o cliente tem direito de recorrer na justiça. Vamos supor, se eu pago o aluguel R$1.000 por mês, estou esperando receber esse mês de maio agora, o empreendimento, não recebi. Então, todo esse tempo de mora... Sim, a construtora tem que, inclusive, pagar, porque, se você comprou uma unidade habitacional com tempo determinado para entrega, se pressupõe que a omissão da construtora ou a não entrega no tempo lhe causou um dano, um prejuízo. E esse prejuízo pode ser de natureza material e moral. O prejuízo material, por exemplo, é que você manteve-se inquilino, continuou a pagar a locação no apartamento que não é seu enquanto recebia o seu. Então, a construtora tem que pagar não só o aluguel, o condomínio do apartamento e ainda um correspondente pelo atraso. Geralmente, os contratos de locação, os contratos de promessa de compra e venda dessas unidades para entrega futura prevêem 1% do valor a cada mês, outros eu já vi de 0,5%. O ideal é que você, o comprador, negocie direto com a construtora e diga: olha, o atraso corresponderá às seguintes sanções. Porque no contrato, você quando atrasa, quando constitui-se mora, quando você não perde, inclusive, o que pagou, eu já vi, inclusive, é bom, Davis, eu fazer essa menção. Nos contratos vem perca de 50% do que foi pago. Isso não é ilegal. Existe, né? Essa cláusula é ilegal. O Código de Defesa do Consumidor não permite perdimento de importâncias pagas. Tem que haver a restituição integral dos valores. Mas os custos administrativos, doutor Marcos, a comissão do corretor, papelada, trabalho que foi efetuado, isso aí vai por água abaixo? Não é que vá por água abaixo. É crível que você pague uma multa. É possível até que você pague uma multa, 5%, 10%. Não perdimento. Perdimento aí é totalmente... E mais, antes de nós irmos para o intervalo, se eu desisto do empreendimento, o empreendedor me paga da maneira que eu paguei. Se eu paguei em 11 meses, ele tem a mesma opção de me devolver nos 11 vezes. Isso é irregular. Obviamente que ele não pode ter essa mesma possibilidade, porque ele está desfrutando, ele está com o que eu paguei, com o valor. Está uma apropriação monetária, ele recebeu um valor, ele teria que restituir imediatamente. Mesmo esse dinheiro sendo utilizado para a construção do imóvel e tudo? Sim, porque o problema é que nós temos uma prática de que o proprietário ou o construtor, ou se chama investidor, ele constrói com os nossos recursos. Ele tem que construir com o recurso dele. É verdade. Ele tem que ter o capital suficiente para construir com o recurso dele, para que, quando for necessário, ele restitua o que eu estou pagando. Mas é uma coisa meio complicada. Eu, inclusive, de certa feita, comprei um imóvel e depois eu percebi que não estava registrado no nome, o imóvel não estava registrado no nome do incorporador. Pessoa física, né? Não, ele simplesmente, com muita esperteza, constitui um condomínio dos promissários e dos compradores e constitui um condomínio como se nós estivéssemos construindo o edifício. Mas é de praxe já se realizar isso, né? É totalmente irregular.
Isso é um procedimento totalmente irregular. É uma escusa, é uma tentativa de escusa da obrigação do construtor. O papo está esquentando, o papo tá bom, olha, são várias dúvidas e a gente vai continuar ainda um pouquinho no próximo bloco. Se você pretende vender um imóvel, é necessário aliar preço justo a um bom estado de conservação. Quero aproveitar e mandar um abraço aí para Sérgio Freire, do Grupo SF, que já está comercializando Lucas Benjamin, sucesso de vendas, 85% vendidos, até porque um brinde à vida e é o que ela tem de melhor. Isso resume ao Lucas Benjamin. Gente, primeiro residencial com apartamentos duplex em pé direito duplo e triplex, localizado aqui no bairro Nova Betânia. Para quem tem bom gosto e quer morar no bairro mais nobre da cidade, com estruturas luxuosas e exclusivas, um projeto assinado pelo Grupo SF. Então não perca tempo, procure uma das imobiliárias credenciadas, a MN Imóveis, também a Habitat Imóveis e Gilmário Imóveis. Você vai lá adquirir um apartamento no Lucas Benjamin e morar bem pertinho da gente aqui da TCM, ficar assistindo o programa Destaque Imobiliário com conforto e com muito luxo. Olha, eu quero agradecer às pessoas que participaram, ao Carlos do bairro Santo Antônio, ao Pedro Rebouças de Santa Delmira, à Conceição da Abolição 1, ao Leonardo do bairro Santo Antônio, também a Osilene do bairro Aeroporto, a Sandra do Abolição 2, o Antônio de Nova Betânia, José Maria do Centro, parece sorteio, né? Alessandro de Nova Betânia, você que participou, olha, o tempo voa, gente. Dr. Marcos Araújo veio aqui preparado para passar 2 horas com a gente, mas infelizmente o tempo é escasso. Vou deixar o e-mail do programa Destaque, tcm@hotmail.com, para que você possa mandar via e-mail, eu encaminho para o Dr. Marcos Araújo e eu peço ao Dr. Marcos Araújo que se comprometa conosco de em breve voltar para trazermos outros questionamentos ligados a contratos imobiliários. Olha, eu tenho muita dúvida, muitos assuntos ligados ao contexto do contrato, muito amplo esse assunto, para que a gente possa dirimir essas dúvidas aqui no programa, Dr. Marcos Araújo. Obrigado mais uma vez, viu? Deixo disponível aí para as considerações finais. Estou à disposição, é verdade, os seus telespectadores percepção muito. Pode passar as dúvidas para você e se você me repassar, de certeza eu terei o maior prazer em responder, fundamentadamente dizendo a eles o que fazer, o que procurar. Eu que agradeço a possibilidade de estar aqui, que é fundamental que o seu programa seja isso, um elemento, um instrumento de cidadania, de informação às pessoas que o mercado não é feito só por construtores. Quem faz o mercado são os compradores e são muitos e precisam de ajuda. Ótimo, ótimo. Se você quer acompanhar nosso programa via internet, pode entrar no youtube.com, digitar Davidson Neri, que a gente vai disponibilizando aos poucos. Você veio aqui, já foi entrevistado, ou se tem alguém que você conhece que foi entrevistado, pode mandar um link aí, divulgar, baixar o vídeo, assistir. E essa entrevista estará disponível a partir de sábado que vem. Você já pode ir youtube.com, Davidson Neri, você vai visualizar. Até porque a nossa amiga Natália Rebouças, que hoje está como produtora aqui dos nossos estúdios, foi fazer uma matéria super interessante sobre combate a incêndio. E você vai ver agora na tela do programa Destaque Imobiliário. Antes de adquirir um imóvel, é necessário que você tenha uma atenção especial com relação à segurança. Por isso, é fundamental a vistoria do Corpo de Bombeiros, que é ele que emitirá os laudos de segurança. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar no Destaque Imobiliário de hoje. Quando se fala em segurança, pensa-se logo num prédio de vários andares. Mas não é só esse prédio que merece atenção especial do Corpo de Bombeiros. Um condomínio residencial também precisa dessa vistoria. Eu vou conversar agora com o soldado Erdirley, ele que é do Corpo de Bombeiros. Como é que o Corpo de Bombeiros age num condomínio residencial para evitar problemas futuros? Bem, temos 2 tipos de condomínios, o horizontal e o vertical. Então, nesse caso aqui, onde nos encontramos, estamos no condomínio horizontal, onde são várias unidades habitacionais unifamiliar, ou seja, cada casa mora uma família. Então, nesse caso aqui, a prevenção de combate a incêndio, ela se dá